Queridos irmãos, queridas irmãs, 25º domingo do tempo comum, vamos para mais uma reflexão da Santa Palavra do Senhor. Desde já quero pedir desculpa pela minha rouquidão, eu ainda estou em recuperação da Covid, por isso. Também pedir a você, lembrar que você deu o seu joinha, deu o seu like, para estar sempre ativo aí na sua casa e estar recebendo todos os dias a reflexão da Palavra do Senhor. Peço também que você compartilhe o link para que chegue a mais irmãos e irmãs, para que chegue a mais lares, a mais casas que precisam da entrada da Palavra do Senhor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir neste domingo o Evangelho de Mateus 21 a 16. Mateus 21 a 16, que diz o seguinte: naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhe disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam umas horas só, e tu igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Que essa santa palavra possa alimentar a nossa vida, o nosso coração, que essa santa palavra entre na sua casa e transforme a sua vida e a sua família, queridos irmãos e irmãs. Amados, esta parábola que hoje nos fala do reino, às vezes vem tocar o que muitas vezes nós temos em nosso coração, infelizmente, o que alguns têm, de até Deus querer acusar de injustiça. Quantas vezes vem conversar com nós padres, com nós sacerdotes, e justamente vem se queixando de Deus, vem com umas queixas, umas reclamações, umas murmurações, como se Deus fosse injusto, como se Deus fosse o culpado, muitas vezes, das nossas escolhas erradas, Enfim, hoje nós vemos aqui justamente Deus, na figura desse patrão, sendo acusado de ser injusto. Mas a gente tem que pensar que aqui fala do reino. Irmãos e irmãs, e no céu, no reino dos céus, na salvação eterna, não tem essa coisa de antes ou depois, mais ou menos. O céu é céu. O céu é para a nossa salvação. E não importa quando a gente chegar lá. O que importa é que a gente chega. Ou seja, olha, eu queria que você guardasse isso. Não importa quando Deus nos convida. O importante é que Ele nos convida. O importante é que Ele te convida para a salvação. O importante é que Ele te chama para a salvação. Então, não fiquemos olhando quando a graça chegou, ou se a graça chegou na casa do outro e não chegou na minha. A minha graça vai chegar. O convite de Deus é para todos. Vamos
Olha, o patrão convida todos eles e paga uma moeda de prata a cada um. Não importa a hora que vieram trabalhar. O importante é que foram convidados, o importante é que trabalharam. Então, se o Senhor nos convida à salvação, não importa quando, não importa se quem chegou no céu lá do Antigo Testamento, não importa quem chegou no céu no início da igreja, o importante é que chegou. O que Deus quer é que nós cheguemos à salvação. Então não fiquemos murmurando, não fiquemos olhando para Deus como se Ele fosse mais bondoso, né? Mais generoso com fulano e comigo não. Irmão, irmã, você tem que olhar para o convite. O convite do Senhor é feito a você, o convite do Senhor é feito a mim hoje. O convite do Senhor é nos feito sempre. Então não importa quando, o importante é que somos convidados. O importante é que somos chamados pelo Senhor para a salvação. Não importa, aqui falando nos bens, né? Não importa se o outro já tem uma casa e eu não tenho, se o outro já tem um carro e eu não tenho, porque ele não trabalha tanto e tem, e eu trabalho tanto e Deus não me ajuda. Nunca mais diga isso. Isso é um pecado sério. Você dizer que trabalha e Deus não lhe ajuda. Não, a graça de Deus é derramada em nossa vida todos os dias. A mesma coisa é o convite à salvação. O dom, a graça, a misericórdia de Deus se derrama na vida de todos nós. Agora tem um detalhe. O que nós fazemos dessa graça? Aqui está o X da questão, irmãos e irmãs. E aí eu quero perguntar a você, o que você tem feito com o convite do Senhor para a santidade na sua vida? O que você tem feito com o convite que o Senhor te faz de caminhar com Ele, como Ele fez a tantos, a Pedro, a Levi, que se tornou Mateus, a Zaqueu, a pecadora. Ele convidou tantos, convidou Judas. E o que Judas fez do convite do Senhor? Olhem, podemos nos tornar traidores como Judas, porém, o que é interessante, Judas recebeu o mesmo convite. Entendem o que o padre está refletindo com vocês? Judas recebeu o mesmo convite. Mas enquanto os outros, apesar de pecadores, apesar de falharem, como Pedro negou 3 vezes, mas esteve ali fiel ao convite. Enquanto isso, Judas fez o que fez. Traiu, vendeu Jesus Cristo, vendeu aquele que o convidou para estar com ele. Então, irmãos, o convite é feito a todos, a todos. Mas o que nós fazemos com esse convite? Então, irmão, o que você está fazendo com o convite que hoje o Senhor te faz? Para caminhar com Ele, para estar com Ele, para conquistar a salvação com Ele. Não se prenda a coisas materiais, não se prenda se parece que a graça de Deus é maior na vida do outro, nada a ver. Se prenda ao convite. O Senhor me convida, o Senhor te convida. Vamos, caminha comigo, deixa tudo e vem comigo. Faça como Pedro, joga as redes, abandona as redes e se entrega ao Senhor, tá bom? O Senhor hoje nos convida, nos colocando como exemplo esta parábola, e não importa quando Ele convida, o importante é que Ele convida. Não temos que nos queixar e até nós teríamos direito de nos queixar a Deus se Ele nos deixasse de fora do convite da salvação. Aí seria justo a gente chegar para Ele e dizer, Senhor, e não vai me convidar para ir para o céu? Não, é? O Senhor convidou fulana, convidou a minha paróquia inteira e não me convidou. Eu quero ir para o céu. Se Jesus não tivesse nos convidado, a gente teria direito de reclamar. Mas o convite à salvação, Ele disse que Jesus disse que veio para todos. Então, o convite é feito a todos. Então, tome posse do seu convite. Tome posse da sua salvação. E não reclame se parece que a graça, olha o que eu falei, se parece que a graça é maior na vida do outro. Não importa. O importante é que você recebeu o convite, é que você recebeu a graça. É que nós recebemos todos os dias a graça. Então, lembre e se questione. Faça um exame de vida, um exame de consciência. O Senhor me convida e o convite chega todos os dias à minha vida, ao meu coração, à minha casa, à minha família. Mas o que eu estou fazendo com esse convite? O importante é que o convite chega, mas eu preciso analisar como eu estou recebendo esse convite e o que eu estou fazendo com esse convite.
Judas também foi convidado, mas traiu o convite do Senhor. Que neste domingo esta santa palavra possa penetrar a nossa vida, o nosso coração, trazendo a graça do Senhor, trazendo a presença do Senhor que inunda a nossa vida. E que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.